Alguns filhos às vezes dizem: nós não queremos fazer isso, mas nós somos compelidos por nossos hábitos. Vocês não estão sendo compelidos agora, estão? Vocês estão sendo compelidos ou vocês são fortes? Majbur ou majbut? Nunca sejam compelidos, vocês são fortes. As Shaktis são fortes ou são compelidas? Vocês são fortes, não são? E os que estão na frente são o quê? Vocês são fortes, não são? Vocês gostam de manter um fardo? O coração de vocês está apegado a esse fardo? Larguem, larguem e vocês se tornarão livres. Se vocês não largam, então não podem ficar livres. O método para largar é pensamento determinado. É ter um pensamento determinado. Alguns filhos dizem: nós temos pensamentos determinados, mas... Qual é a razão? Vocês têm pensamentos determinados, mas vocês não revisam os pensamentos determinados que vocês têm. Revisem repetidamente esses pensamentos determinados na sua mente. E percebam o que é um fardo e o que é a experiência de ser double light. Sublinhem a realização, o curso de realização, um pouco mais agora. O curso de realização, de percepção. Sublinhem. Vocês falam e pensam. Vocês fazem a parte de falar e de pensar. Mas agora realizem, percebam com o seu coração o que é um fardo e o que é ser double light, leve e luminoso. Mantenha esse contraste na sua frente. Filhos, eu estou sempre com vocês. Torne-se liberado e dê a doação de liberação. A natureza está mantendo a guirlanda, segurando a guirlanda de vitória e invocando vocês, almas, que são os amos da natureza. A hora está tocando o sino da vitória. O tempo está tocando o sino da vitória. E olhando para vocês, almas, que são os futuros reis. As almas devotas estão lembrando daquele dia quando suas almas divindades dignas de adoração ficarão satisfeitas com eles e darão a eles a bênção de liberação. As almas infelizes estão clamando e esperando pelo tempo pela hora de quando as almas que são os removedores de tristeza e doadores de felicidade serão revelados.
Agora terminem com a espera deles. Tornem-se liberados e então todas as almas, a natureza e devotos serão liberados. Tornem-se liberados e tornem-se mestres doadores que dão a doação da liberação. Agora sejam misericordiosos e revelem a sua forma de ser um doador. Shanti. Om Shanti, bem-vindos a Vyakti Parivar. Hoje é dia 18. Doador e misericordioso. Torne-se liberado e dê a doação de liberação. Agora vamos ouvir Mohini Didi. Sim, todos estão bem? Bem? Baba, keep reminding us. Baba continua nos lembrando da nossa tarefa. Na verdade, estamos ocupados no serviço, certo? Diferentes tipos de serviço. Dando conhecimento, tomando conta da yagya. Cada um tem sua própria agenda, cada um tem seu próprio corpo. Então tem tanta coisa acontecendo desde a manhã, desde de manhã. Então ouvimos o que Baba quer que nós façamos. Então, às vezes, nós pensamos que nós somos capazes de fazer o suficiente daquilo que Baba está falando. Então, eu estava pensando que talvez nós poderíamos prestar mais atenção ao controle de tráfego. Em invés de 3 minutos, poderíamos fazer 5 minutos e aí focar no nosso empenho ou na tarefa que Baba nos deu. Hoje, Baba estava falando, por exemplo, qual o estágio que você gosta, qual o estado que você gosta? Ser forte, ser livre de escravidão, de ser double light, leve e luminoso. Nós temos todos que pensar, talvez amanhã, de manhã, o que é esse estágio double light, leve e luminoso? E como é que você se sente quando é double light? No sentido de nada de fardo de nenhum tipo. Os pensamentos que criam peso por pensar o que não somos capazes de fazer ou o que aconteceu, tantas coisas. Então, nós não tomamos nada, então, como um fardo, para que possamos permanecer double light. Porque todas as almas do mundo, elas têm algum fardo ou alguma escravidão, alguma amarra. Então, Baba diz que é só quando você está liberado, você pode liberar outros. E essa liberação, Baba diz, é a liberação da tristeza. E doar a felicidade. Liberar a tristeza e dar a felicidade. E dar felicidade a todos. Então, nós todos temos que encontrar alguns yuktis, alguns métodos, quão rápido nós podemos transformar os nossos pensamentos. Baba disse, sim, nós temos determinação, mas você tem que se lembrar de acordo. E, na verdade, por isso que um ponto é dado. Mas mesmo lembrar um ponto, revolver sobre aquilo, refletir sobre aquilo, e então praticar, se tornar uma corporificação. Baba tem muita paciência conosco, certo? Ele não para de nos dar. E eu
descobri que qualquer esforço que nós façamos, há alguma diferença no nosso estágio, cada um de nós. E especialmente, primeiro, é uma questão de conquistar a matéria. A matéria está esperando com uma guirlanda por vocês. Acho que só pela manhã que podemos sentir o silêncio da natureza, tudo é tão tranquilo, tão sereno. Havia um tempo que as pessoas podiam ir para caminhadas de manhã cedo, fazer exercício. Agora também é inverno, então não dá para ir. Então, mesmo sentar perto da janela, você pode ver a natureza. Olhe para a natureza e veja que a guirlanda está segurando uma guirlanda para a sua vitória, porque nós experimentamos. Os devotos também. Uma vez eu fui para um templo em Madurai, na Índia, no sul da Índia. É um templo bem grande. Então havia não era só de para pobres, eles eram classe média também, estavam usando sares de seda e estavam sentados. Estavam sentados e todos tinham uma escriturazinha pequena, um livro, estavam constantemente lendo, repetindo. E alguém falou para mim que eles faziam isso por dias e dias. Então, eles fazem um trabalho duro consigo mesmos. Então, nós perguntamos para eles o que é que eles querem, o que é que eles estão querendo com isso. Eles querem liberação. Eles pensam que é a liberação do ciclo, mas Baba diz não. Aqueles são os nascimentos da idade do cobre, da idade de ferro, que nessa época a gente tem escravidões. Então eles fazem muita coisa, eles fazem sacrifício, muitas adorações de tantas formas diferentes. E eles só comem o que é dado a eles como comida sagrada, arroz ou o que quer que eles ofereçam a eles, e é só o que eles comem. Eles deixam todo o conforto de casa, tudo, e eles sentam no templo. Eu vi tantos, especialmente nesses dias santos, sadhus, milhares deles. Então, porque eles não conseguem gerenciar uma vida diária, ou qualquer que seja as circunstâncias que estejam passando mais para os filhos de Baba, Baba diz, não, você vive em casa, viva a sua própria vida, façam todas as atividades, mas ainda assim, prestem atenção naquela liberdade, liberação das escravidões. Então, o nosso serviço nessa época, acho que é o que nós temos que arranjar tempo específico. Não precisa ser muito longo, mas alguns minutos, bem frequentemente, para estar nesse estágio de lembrar de Baba, estar nesse estágio de liberação e liberação em vida e doar a liberação para as outras almas também. Eu acho que é dito,
fetor de esforço constante, porque é muito fácil da alma ir para aquele velho samskara. Quebrar essa corrente. Eu estava pensando que para nós, à noite, claro que a maioria dos filhos de Baba fazem uma meditação de às 7h30, mas não necessariamente tem nenhuma aula. Mas quando estamos em Vyakti Parivar, por causa da família, nós nos juntamos, estamos juntos em família e nós compartilhamos os sinais aviáticos de Baba, ou o que quer que seja. Então, mas agora é como se tivesse um puxão. Mas sempre há uma possibilidade. Sempre há uma possibilidade de ter o pensamento, tá tudo bem, eu não quero ficar sentado por uma hora extra mais. E é isso que Baba falou ontem. O que os Brahmins fazem é cooperar. O meu entusiasmo vai ajudar o de outra pessoa, então nós podemos ficar juntos. Então, quando há serviço, a amarra das ações pode ser quebrada. Você tem que fazer uma ação para quebrar aquelas ações. Então, se tornam ações para nós. Então, nós somos capazes de ficarmos livres de alguma escravidão. Em algum lugar você vai gastar seu tempo, seus pensamentos. Então, Baba criou algo para nós. E nós continuamos a manter isso que Baba criou. Nos tornamos estáveis, fortes. E também nos sentimos double light, que pelo menos eu estou fazendo alguma coisa consistentemente. Mesmo na Murli de manhã, a consistência regular, mas também temos que ter algumas horas em particular de noite. Então, nós somos muito sortudos de manter isso. E claro que nós ficamos ansiosos pelas bênçãos de Baba para que nós possamos continuar. Então, ok? Então, amanhã prestem atenção. Vamos ver como eu posso experimentar essa liberação e como posso remover a tristeza e ficar feliz. Om Shanti. Boa noite, Didi. Você estava compartilhando que costumávamos ter um relógio atômico em termos da ameaça da guerra nuclear e que está chegando às 12 horas e nós continuamos a mudar dependendo da situação do mundo. E eu queria ver, sentir o seu relógio, de que você está mexendo no relógio e nos mostrando que a hora agora está se encurtando, então há uma necessidade para isso, para avançar. Tem muitas coisas para falar, né? Mas a palavra que Baba usa é liberação, e eu não sei se há uma diferença em termos de línguas, mas liberdade e liberação parecem ser duas coisas diferentes. Em cada coisa viva, um animal, uma planta, deseja liberdade para expressar o que é que eles querem expressar. E a liberação é estar liberado de alguma coisa. Então,
alguma coisa algo que foi dito que Baba disse sobre ser compelido, é o seu apego, é o seu coração estar apegado ao fardo. Talvez você pudesse, por que que é assim que nós continuamos a ficar apegados àquele fardo? E por que que não temos a habilidade de nos liberar? Ou por que que esse desejo de liberdade não é tão forte para isso? Baba diz que a falta de determinação e falta de revisar aqueles pensamentos durante o dia. E eu acho que nós temos determinação, mas Baba fala mais em falar e pensar. Na prática não está acontecendo. Se nós queremos fazer internamente, se eu não gosto de, se eu quero fazer uma coisa, deveria acontecer. Mas às vezes é uma falta de determinação no que Baba falou. Então, como você mencionou que a liberdade, liberação é como uma liberdade total, como ir além. Liberdade é que eu estou livre, eu tenho essa tarefa para fazer, tenho essa responsabilidade, eu estou livre para alguma coisa, mas livre, liberdade de expressão, por exemplo, todo mundo gosta, mas liberação é algo que vai além. É quando você vai além, você vai para a terra de silêncio, terra de paz, mas o estágio é de silêncio. Liberdade não significa silêncio. Liberação poderia ser silêncio, porque liberação em hindi significa um é mukti e outro é nirvana. Nirvana significa ir além do som, em silêncio, fique em paz, ou mesmo remover profundamente tudo da mente. Se você vive em casa, você pode viver lá, mas o seu intelecto não fica puxado por coisas diferentes, ou não há apego, por exemplo. Então, essas são três coisas que, na verdade, liberação, ficar livre de ser compelido, liberdade e liberação. Bárbara não estava falando sobre liberdade, ele estava falando sobre liberação, porque liberação também está conectado com a pureza. Escravidão e liberdade, isso é outra coisa. Quando é em termos de liberação, quando ele fala, por exemplo, removador de tristeza e dolor de felicidade, você não pode ser livre de tristeza, você tem que ser liberado de tristeza. Há diferença se você entrar nos detalhes disso. Mas, as pessoas falam de liberdade, Baba fala sobre liberação. Baba está interessado que nós estejamos liberados de sermos tristes ou de que a gente fique feliz. Só quando você é liberado, você pode ficar feliz. Quando você se você não se libera da tristeza, como é que você vai ficar feliz? Se você não se libera de alguns hábitos, como é que você pode ficar leve? Então, você tem que ser duplamente leve e luminoso. Então, para isso tem que haver liberação. Não há dificuldade no sentido de... Não há questão de sofrimento nem liberação. É liberado de sofrimentos. Então, e para isso nós temos que pensar nas qualidades do estágio de liberação, que são também no lugar de liberação também, como eu disse, é além do som, total silêncio, muito pacífico. E claro que livre de escravidões. Todos nós sabemos das nossas vidas quanto nós somos liberados e comparados com o que éramos antes. Eu ouvi você desde ontem falando duas coisas. Uma foi se tornar alguma coisa, e hoje foi sobre
eu sou, se tornar e ser. Então, as pessoas dizem que é só a mente consciente que lida com o passado e o futuro, mas a mente subconsciente só trabalha no presente. Então, a diferença em dizer eu sou Lakshmi e eu estou me tornando Lakshmi são diferentes. Isso é algo que você experimenta ou vê para si mesma. E eu acho que é só quando uma alma é realmente bem poderosa que ela diria, sem arrogância e ego, com total humildade, que eu sou aquilo. Ou às vezes nós vemos alguns dizem o que são aquilo, mas nem todos pensam o que são. Como é que você poderia talvez, quando é que Baba é muito esperto em termos de, ele fala sobre o futuro, do passado e do presente, mas quando é que eu deveria ter essa minha consciência de que eu sou aquilo? Claro que eu sou uma alma, eu sou um Brahman, etc. Mas quando é que eu deveria me tornar aquilo? Eu acho que cada um de nós, no nosso coração, nós acreditamos que eu era Lakshmi, no sentido de que nós tivemos um estágio da Idade do Ouro, onde tínhamos amor, prosperidade, todas as qualidades. Há um declínio nos graus e todos, de vez em quando, em um momento ou outro, tem o sentimento desse estágio de Lakshmi, mas todos nós dizemos isso, mas a expressão disso, no sentido de generosidade, no sentido de conquista, de completude, toda essa percentagem tem que ser 100%, certo? Então, ok, eu sou Lakshmi, cada um de nós pode dizer isso, mas o que qualquer percentagem que seja menos, nós temos que nos tornar aquilo, quando está uma percentagem menor. É como se a imagem estivesse pronta, mas ela tem que terminar aquela imagem para se tornar completa, como os olhos, um ídolo, né? No caso, você tem que se tornar perfeito, né? Como nós somos Lakshmi, nós somos Shaktis. Então, esse não é o dever de casa para amanhã, quando nós temos que aceitar a guirlanda. Não seria essa consciência que temos que ter? Vai ser muito interessante amanhã de manhã, você vai sentir isso. Que a natureza está esperando para te guirlandear. Nós temos que experimentar essas coisas, certo? Nós pensamos, discutimos um pouco, conversamos um pouco sobre isso, então, de manhã nós temos que sentar e experimentar isso, de que eu estou sendo guirlandeado, que eu estou ficando pronto para sentar no trono. Todos os devotos estão olhando para mim agora, como deuses. Todos os estágios têm que ser experimentados, certo? Para Daddy Yankee, eu costumava dizer que eu sentia que o cheat dela era muito limpo e ela podia operar no passado, no presente e no futuro, tudo ao mesmo tempo. Ela falava do seu futuro, ela tinha acabado de encontrar você e falava do seu futuro, então hoje veio à minha mente que quando eu encontrei Dade, quando eu encontrava ela, ela era sempre assim. Mas eu observo você também. Eu não estou qualificada para falar sobre quanto mais profundamente você entrou, você foi, mas é algo que você poderia falar de você mesmo. Quanto que você
limpou o seu título, porque eu vi você operando também em termos de sugestões, direções, que tem que ver sobre o futuro. Então, como é que ela pode... Eu fico pensando, como é que ela podia saber isso? Então, fale um pouco sobre isso também. A clareza do título que faz com que isso aconteça. Chega a hora em que nada que é desperdício fica no ser. Não há negatividade. Mesmo fala que não há negatividade, mas mesmo desperdício. Você não ouve, algo que não entra no chit ou na consciência. E você também estava falando também que a nossa consciência está lá. Eu sou Lakshmi, por exemplo, mas tem que haver expressão no sentido de falar, de interação com outros, desempenhando papel com a matéria. Então, essa expressão está crescendo mais e mais. E quando estiver 100% na expressão, isso você vai se tornar 100%. Você está vendo também que você tem esse feedback, esse retorno, não em termos de palavras, mas em termos de comportamento e dos outros em relação a vocês, como a natureza te acomoda. Você vê esse retorno? Sim, muita proteção de todos os lugares, seja da natureza, seja das almas. Essa proteção está vindo do que está no Chit. Então, todo esse amor, essa proteção e também respeito, cooperação, todas essas qualidades são experimentadas das almas todo o tempo. E a felicidade, a alegria também. No presente há muita felicidade. Estava também pensando sobre voltando ao tópico da misericórdia, quando falando pessoalmente, eu acho difícil um pouco falar sobre lidar com cuidar de alguém fisicamente. Isso indica uma falta de... Gayatri mencionou, quando estava em conversa com ela, se referiu a Dadi Junk e o papel de Dadi como uma enfermeira. Eu sinto que eu não poderia fazer isso. Isso significa que eu não tenho misericórdia? Ou algo está faltando? O que é que eu faria, tinha que fazer? Que seria capaz de fazer isso? O que é que eu deveria fazer? Você pode vir e ficar comigo uma semana. Então você vai saber que horas me dar um café. Isso vai ser fácil. Isso seria muito fácil. Minha melhor amiga na escola ficou uma enfermeira. Eu não fico pensando que eu nunca poderia ser enfermeira, mas isso não é uma questão de ser enfermeira. Isso é uma questão do coração, que vem do coração. E eu lembro que quando a Dadi ficava doente, Janti Ben e eu cada um ficava metade da noite com ela. Então, quando há amor, você se sente como fazer. Hansa e outros também vieram muito mais tarde, mas eu e gente bem tomávamos conta da Lima do Ban. E eu fiz desde jovem. Eu tomei conta das idades, elas tinham dor de cabeça ou qualquer tipo de... Então, eu podia fazer isso. E talvez por isso eu também estou tendo agora. E fazer por qualquer um, eu fazer isso. Acho que essas são as coisas principais de hoje.
Vou pensar mais a respeito sobre isso em amanhã, em relação a amanhã, mas relacionado ao karma, que a misericórdia é a habilidade de eu estava pensando que quando é que Baba, como Dharmaraj, será que ele para de ser misericordioso naquela hora? Eu acho que você tem que passar a sua porcentagem, no sentido de se é 8%, 90%. Então, em algum momento, Baba está sendo misericordioso e ele fica muito satisfeito em ver nossos esforços. Então, vem o perdão. Nós não precisamos da misericórdia dele, mas se nós somos obedientes e honestos e humildes, o que é que você esteja fazendo é de acordo com as direções de Baba, então definitivamente o poder dele vem e você pode chamar de misericórdia, de amor, e ajuda a alma muito. Nós precisamos chegar naquele ponto em que, mesmo que eu pegue menos, eu sou honesto. Mesmo que fisicamente ou mentalmente eu não esteja pronto, mas eu estou ainda assim, eu estou comprometido. Para que você se sobreponha. Quando você pega notas extras, então Baba olha para isso e você fica perdoado por muitas e muitas coisas. Tomorrow. Okay. Ok, amanhã, Dharmaraj, amanhã. The whole thing of karma, because this is a question someone had. Essa é uma pergunta sobre karma que alguém tem. Então, se você, eu penso que se você pode sorrir para Dharmaraj, no sentido de você não fica amedrontado. Oh, agora eu estou na festa de Dharmaraj. Eu não sei o que ele vai fazer, mas quando você está sorrindo, significa que você está puro, honesto, e ele fica ok com aquilo. Então acho que eu preciso aprender como ter um relacionamento no presente, não esperar ele até o final. Toda noite deveríamos fazer isso. Sim, isso é verdade. Ok, Didi, muito obrigado, foi muito bom. Om Shanti. Então, repetindo, amanhã, dia 19, né, para amanhã. Então, torne-se liberado e dê a doação de liberação. A natureza está segurando uma guirlanda de vitória e invocando vocês, almas, que são os amos da natureza. O tempo está segurando o sino da vitória e olhando para vocês, almas, que são os futuros reis. As almas devotas estão se lembrando do dia quando as almas de divindades que são dignas de adoração deles ficarão satisfeitas com eles e darão a eles a bênção da liberação. As almas infelizes estão clamando e esperando para quando as almas que são as removedoras da tristeza e doadoras de felicidade serão reveladas. Agora, terminem com a espera deles. Tornem-se liberados e então todas as almas, a natureza e os devotos serão liberados. Tornem-se liberados e tornem-se mestres doadores, que dão a doação de liberação. Agora sejam misericordiosos e revelem a sua forma de ser um doador. Merciful and bestower, become liberated and give the donation of liberation. Nature is holding the garland of victory and invoking you souls
who are masters of nature. Time is holding the bell of victory and looking at you souls who are to become the future kings. The devotee souls are remembering that day when their worthy of worship deity souls will be pleased with them and give them the blessing of liberation. Unhappy souls are calling out and waiting for when the souls who are removers of sorrow and bestowers of happiness will be revealed. Now end their waiting. Become liberated, and then all souls, nature, and devotees will be liberated. Become liberated and become master bestowers who give the donation of liberation. रहम दिल, दातापन, मुक्त बनो, मुक्ति का दान दो। प्रकृति विजय का हार लेकर आप प्रकृतिपति आत्माओं का आह्वान कर रही हैं। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहा है। भक्त आत्माएं वह दिन याद कर रही है कि हमारी पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही है कि कब दुखहर्ता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। तो हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आप मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भक्त मुक्त हो जाए। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। Om Shanti. E vamos encontrar nosso Bapdada. Bem-vindos à Vyakti Journey. Bapdada se encontrando com os filhos duplos estrangeiros. Amor imperecível do coração. Esse amor imperecível do corações. तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं।
Bhaktara está feliz de ver o crescimento dos duplos estrangeiros. 2.300 irmãos e irmãs vieram de 90 países. Então, levantem todos. Vamos pedir que vocês se levantem por regiões, as Américas, os Estados Unidos, as Américas do Sul e do Norte, se levantem. Américas e Canadá e Caribe. So please sit down. The next, por favor, a próxima região, Austrália, Ásia, Nova Zelândia e Fiji. Australia, Asia, New Zealand, Fiji. Sit down, please. Next region. Próxima região, Europa, Reino Unido e Oriente Médio. Africa, South Africa also, all África do Sul. Please sit down. Russia, CIS and Baltic countries. A Rússia, os países bálticos. Por exemplo, pense nos Estados Unidos. Quantas cidades e países estão conectados com os Estados Unidos? Todos eles deveriam conversar entre si e criar um programa lá. De que eles vão ficar livres de obstáculos, sempre prontos, conquistadores de Maya e amorosos e cooperativos no serviço. A Prada vai dar um prêmio para aqueles que se tornarem número 1. Geralmente é dado só um, mas vocês são feitos de esforços duplos, então vocês vão receber 3, o primeiro, o segundo e o terceiro. Quanto tempo vocês precisam? Os professores deveriam falar quanto tempo vocês precisam para reivindicar o prêmio. Falem. Todos os professores de trás estão dizendo que eles voltarão com o resultado em fevereiro. E professores de todos os países, levantem suas mãos. Irmãos também, levante as mãos. Ok, tá certo isso? Vocês vão ficar prontos então, não vão? Então o Baptera vai dar um prêmio, muito bom. Muito bom. Podem aplaudir para isso. And says goodnight to the mountains. The stars come out. So glad to meet the sky. And the prince and the princess says good night, good night, good night. And the wind sways in time to the heartbeat of the kings. It's when the बड़े प्यार से
बड़े प्यार से। ऐसे बाबा पे धन तो क्या प्यारे बाबा पे मन तो क्या मीठे बाबा पे धन तो क्या कई जन्म भी कुर्बान है। ऐसे बाबा पे धन तो क्या प्यारे बाबा पे मन तो क्या मीठे बाबा पे धन तो क्या कई जन्म भी कुर्बान है, कई जन्म भी कुर्बान है। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बार।